assim. Tudo que nasce um dia tem fim. A gente se conheceu no convite que o Léo me recomendou fazer para o Tchê entrar no Sombreiro Luminoso em 2000. E essa história de fazer esse trabalho aqui foi natural, né, Tchê? Foi naturalmente que rolou. A gente recebeu um convite do Quindim, dos Garotos da Rua, que estava lá comandando as cerimônias do Palácio, Piratini, e ele falou: vamos lá, levem os instrumentos de vocês e façam lá um instrumental. Aí eu e o Tchê, na real, a gente começou a tocar isso aqui, né, e o Tchê levou o steel e eu levei viola, e daqui a pouco no meio da função ali a gente começou a puxar umas milonguinhas e tal, e aí a gente percebeu o valor que isso tinha, né. A primeira apresentação foi, assim, tipo, de um dia para o outro, a gente disse: cara, o que nós vamos fazer? A gente foi para casa, vamos tocar, selecionar uns teminhas aqui, gaúchos. Era uma coisa que tinha uma ideia de ser instrumental, né? E acabou acontecendo que a gente incluiu alguns temas, né, com poesia já daqui de compositores gaúchos. Não chora, China medrosa, guarda teu canto piar, que ao chegar a luz do dia vai-se embora o boiar. Dentro de mim tem elementos do rock, tem um violão de aço, dentro de mim tem essa sonoridade, e eu me sinto muito livre para colocar isso, como me sinto um baita com orgulho de dizer: sou um índio de São Borja, sou um gaúcho e tal. Quer dizer, essas músicas eu sei tocar, essas músicas eu compreendo, né? Eu choro ao ouvir Noel Guarani. Fogo não é a sombra, não sendo sombra, caminha e não tem pé. É boi, é boi, é boi, tá, é boi, é boi, tá, é boi, é boi, é boi, é boi. Eu nasci em São Borja e meu pai é um dos fundadores dos Angueras, que é um grupo amador de arte, que eles se autodenominam. Cantavam coisas do Rio, coisas do Pampa, e eu cresci no meio dessas pessoas, chamando eles todos de tios: o tio Rilo, o tio Zé Bica, o tio Miguel, e essas pessoas todas, eu, durante toda a minha infância, vi eles tocando, enquanto tomavam uísque, junto com o pai, com as mães todas, com as tias. Então, desde pequenininho, a minha memória de vida mesmo se confunde com essas músicas, com essas toadas, com essas milongas. Eu toco um instrumento que se chama pedal steel, que, falando assim, as pessoas... É pedal steel guitar, é uma guitarra, né, é um instrumento elétrico, que tem 10 cordas, né, e com uma afinação especial, né, uma afinação aberta, ali onde a gente, dedilhando todas as 10 cordas, a gente tem um acorde, né, que no caso do meu instrumento ele está afinado com um acorde de Mi, né, e tem algumas notas que complementam, né, esse acorde, algumas outras tonalidades. Aí tem nona, sexta, sétima. O primeiro artista grandioso que eu vi, o primeiro superastro que apareceu foi lá no Anguera, se chamava Pedro Hortaça. E o Nego Hortaça chegou com um carro Mustang, com uma pilcha maravilhosa. Quando eu olhei aquele cara, eu disse: eu quero ser que nem esse cara, quando eu crescer. O pedal steel ele é tocado com a barra, né, uma barra de metal, né, o slide, né, onde a gente escorrega o metal em cima das cordas, né, e toca também com com dedeira e com os plexos aqui também, né,
umas garrinhas de metal para poder ter uma vibração maior das cordas. Ele tem pedais que modificam também a afinação de algumas das cordas, né, do instrumento. Então a gente combina ali, pedal alterando as notas, a barra de metal escorregando ali né, em cima das cordas, e a interpretação também, né? E aí, aos 15 anos, eu fui para uma barranca lá em São Borja, e o tio Rilo apareceu o Rilo, me deu uma letra dele para eu musicar, que foi o meu debut na composição. Foi muito bacana. O tio Rilo fez uma letra lá e tal, e a gente fez uma música, mas era uma coisa de guri, assim, de 15 anos, né? E dali para adiante nunca mais parei, né? Quando vim para Porto Alegre, daí com 18 anos, eu parei um tempão de compor, assim, nunca mais mexi com letra e música, só fui voltar a compor mesmo para o Sombreiro Luminoso. E no entretanto, no reponte desse grito, o João Campeiro vai sumindo e já se foi. Ele que outrora repontava o boi na estrada, vai ao reponte, estrada fora, igual ao boi. Foi o seguinte, o pedal steel, pela primeira vez que eu vi na minha frente, foi através de um grande parceiro meu, que é o Márcio Petraco, que foi meu colega no TNT, meu colega de aula, inclusive, também no Instituto de Educação na década de 80. E aí a gente veio tocar, né, junto no TNT, e aí lá pelas tantas, eu acho que são cerca de 15 anos atrás, o Márcio apareceu com aquele pedal steel, né, o pedal steel dele, um Showbud. E aí o Márcio comprou aquele instrumento e eu vi aquele troço, achava fantástico, mas nem me aventurava a tocar, porque eu achava muito complexo aquilo ali. Mal sabia tocar guitarra, como hoje em dia ainda estou, né, vamos dizer assim, me considero um aprendiz, né, de guitarrista. Nesse período todo, quase 10 anos, eu tive muito envolvido em me aperfeiçoar como violonista, me aperfeiçoar musicalmente. Estudei muito várias correntes da música, como a música brasileira, Noel Rosa, todos os grandes ícones da música brasileira. Estudei muito, toquei muito, cantei muitas músicas deles. Depois passei para o lado do folk music. Estudei muito Bob Dylan, muito Beatles, muito essa música latino-americana também. E trazendo já dentro de mim aquela cultura guaranística, né? Seguimos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la hermana, la eternidad transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aconteceu que acho que no ano retrasado, eu fui para Belo Horizonte para terminar um disco do TNT, né? E aí, tendo contato com um amigo que eu tinha lá, o cara me falou assim, tô com uns instrumentos em casa lá para vender e tal, e tenho uma guitarra, tem um amplificador e tem um pedal steel. E quando ele falou o pedal, é mesmo. Bom, no final das contas, o cara quase que me deu o pedal steel, eu não tinha grana na época, disse nele, não, tu leva, me paga quanto puder. Eu disse, bom, tudo bem, né, cara? Então meio que chegou no acaso, assim. Em 87 foi muito legal, porque em 87 eu já estava morando em Porto Alegre e eu estava numa fase meio difícil, assim, o cara quando vem pra cá, né, cara, eu vim pra cá sem referência nenhuma, né, sem parente nenhum, sem nada, foi uma coisa muito, muito na macheza mesmo, né, vim pra cá
passei fome muito tempo e tal. E naquele ano eu fui para Barranca, e o Tal Golim, que é um grande escritor, historiador e tal, o Tal fez uma letra que era um jornal, uma letra gigantesca, eu peguei e botei música naquela letra dele, e foi muito legal, minha interpretação foi muito boa, a gente tirou 3º lugar naquela barranca. E foi um impacto muito legal, assim, para mim, como artista, porque me descobri ali, artista mesmo, não era só o vagabundo, aquele que passava fome em Porto Alegre, eu era realmente um artista ali, e os caras que estavam lá, né, o Sérgio Jacaré, o Aparecido Silva Rilo, o Elton Saldanha, todos eles perceberam ali também um artista. Foi muito bacana para minha composição musical e humana também. Foi uma coisa muito importante naquele ano de 87. Eu cresci ao lado deles, nas barrancas do Uruguai. Eu cresci ao lado deles, nas barrancas do Uruguai, vendo as águas caminhando, ano vem e ano vai. Fui convidado para participar da turnê do primeiro disco do Sombreiro, e aí toquei, acho que dos 2 anos com o Sombreiro, que foi muito legal, foi super divertido, mas eu acabei saindo porque eu estava a fim de dar uma continuidade num projeto de música própria, né? Eu tava com uma banda também, chamava Super Velhas, junto com outros 2 parceiros, e estava a fim de tocar, experimentar, eu acabei saindo do Sombreiro, né? O Jaca foi assim, cara, ele era muito amigo do meu pai e era um cara também que tinha me visto guri, assim, né? E ele, quando eu vim para Porto Alegre, o Jaca teve uma preocupação muito grande, assim, em me acompanhar, assim, ele meio que se preocupava bastante comigo, pelo fato de eu estar meio solto aqui, mas mesmo assim ainda andando, ele dizia assim, ele me chamava de mano, né? Ele dizia, mano, tu tá andando em círculo, mas tu tá andando. E o Jaca foi um cara muito legal, a gente se via diariamente, e naquele ano de 96 foi o ano que ele faleceu, eu já estava com um projeto de fazer essa mistura da música folk, do rock, com a música gaúcha autêntica. E o Jaca tinha visto isso, eu tinha falado para ele sobre esse projeto, e ele ficou impressionadíssimo. Ele disse, cara, inclusive eu vi ele falando para uns caras lá na Barranca naquele ano, ele disse, cara, tu tá do lado de um cara que tá fazendo um dos trabalhos mais importantes da música gaúcha nos últimos 30 anos. Quando ele falou aquilo, eu pensei, o cara tá louco, né, cara, não tem nada a ver, eu tô aqui só para tomar cerveja. Naquele ano de 96 o Jaca morreu, e no final daquele ano eu fui aprovado no FUNPROARTE, eu alterei uma série de coisas no projeto e dediquei o disco a ele. Tem muitas músicas dele ali, ele é um grandíssimo poeta, talvez um dos maiores daqui, e ele e o Tio Rilo. Daí eu coloquei os 2 poetas naquele disco, né? Ah, mas sua em meu rosto, quando chego em tua casa, irmão de livros relidos, irmãos de punhos cerrados, irmãos de braços erguidos. Voltei a ter contato com o Santiago Neto, agora no final de 2006, a gente começou a tocar na praia, e aí apareceu a ideia essa de juntar a música gaudéria com esse instrumento que eu já vinha tocando. O disco foi muito legal, o disco até hoje ele é um disco que tem uma importância grande na música gaúcha. Isso é reconhecido não por mim, mas por muitas pessoas. O próprio Bebeto Alves foi um cara que ouviu o disco e disse, cara, o cara encontrou um negócio que eu estava procurando há muito tempo e mostrou para outras pessoas. Foi muito legal a receptividade nesse disco.
estreitamento, né, com a coisa da música começa ali com a minha avó, né, porque a minha família vem, né, de uma cidade que se chama São Gabriel, que fica ali no centro do estado, né, e a minha avó, aquela coisa de irmão, era até um troço meio comum, assim, na época, né, um irmão toca violão, outro toca não sei o quê, e a minha avó, né, mãe da minha avó materna, tocava acordeon. Ela fez com que eu criasse esse interesse pela música mesmo, né? Foi ela uma grande incentivadora da música. Então, quando eu ia para São Gabriel, nas férias, assim, na piá lá, ia passar os 3 meses de férias junto com meus primos, eu acabava tendo contato com um pedaço da minha família lá que tinha banda de baile, que usava bombacho, com um primo lá, ou que tinha uma barbearia lá, né, que também nos finais de semana lá engordava o orçamento de casa com a banda de baile lá e tocava gaita, né? Então eu via isso, sabe, era muito familiar para mim né, a sonoridade da música gaudéria, né? Velho rio de minha infância, temos destinos iguais. Tuas águas e meus sonhos, passando não voltam mais. Tuas águas e meus sonhos, passando não voltam mais. Na real, ele tem uma trajetória muito parecida com a minha, né? É um cara que saiu de lá, que vem com família do interior e tal, que também escutou todas essas milongas, que também escutou todos esses chamamés aí, e veio pra cá e começou a fazer rock, quer dizer, basicamente a mesma coisa que eu. Inclusive até o meu apelido de Tchê vem por causa disso também, porque eu ia nas minhas férias pro interior, e aí voltava para Porto Alegre, a cada 3 palavras saía um Tchê, né? E aí os caras começavam, o Tchê, já virou Tchê. E é o que na real os cantadores, pajadores do Rio Grande do Sul fazem com a gaita e o violão, né? É uma improvisação em cima de uma base harmônica que é autêntica, que é aquela coisa original, ou seja, milonga, mi menor, si menor, si. É sempre assim, e a gente pega, em vez de botar a gaita, botamos o steel e ficou super bonito, ele remete para um outro universo, né? Ele universaliza aquela harmonia ali, né? E é super interessante, a gente, quando começa a tocar, parece que a música ela já estava ali, ela não tem, parece que a gente não está ofendendo nenhuma coisa nem outra. Essas músicas instrumentais aqui, lá na barranca, a gente fica um dia inteiro tocando só isso aí.